Este vídeo tem a intenção de balizar o conhecimento sobre rede industrial e o que é importante nesse sentido. Nada muito técnico, tentando focar no o que fazemos e não no como fazemos. Meu nome é Nilton de Carvalho Fernandes e eu sou diretor técnico e de marketing da Balmier Automation. Para começarmos, é importante conhecermos alguns conceitos básicos, por mais simples que eles possam parecer. Vamos lá. Regras de comunicação. Considere a comunicação entre pessoas. Nossa comunicação é guiada por um conjunto de regras e critérios que frequentemente não consideramos conscientemente. Pensem num discurso em grupo. Todos podem falar ao mesmo tempo? Qual deveria ser a altura da voz? Bom, depois a gente tem comunicação entre máquinas, que similar à comunicação entre pessoas, essa comunicação entre máquinas deve seguir também um conjunto de regras prescritas. Essas regras são definidas pelos protocolos. Genericamente falando, uma rede é um sistema feito de dispositivos eletrônicos que estão conectados entre si por um meio físico, cabo ou fibra ótica, por exemplo, com o propósito de compartilhar informações. Posso dar como exemplo aqui uma rede de escritórios. Existem diferentes protocolos de rede. Os protocolos descrevem a maneira na qual os dispositivos irão fazer e manter a comunicação. Descrevem a característica da comunicação, as regras da comunicação, como meio físico, sinais elétricos, formato de dados, entre outras coisas. Com relação aos protocolos, vamos fazer uma analogia com uma chamada telefônica e o idioma usado nela. Por exemplo, se eu usar um telefone e ligar para minha mãe, vou falar normalmente em português com ela. Mas, se usando o mesmo telefone ligar para um colega nos Estados Unidos, não adianta eu falar português, pois ele só entende inglês. Assim, o telefone seria a rede, ou melhor, o meio, e o idioma, o protocolo. Aqui percebemos que uma rede pode transmitir diferentes protocolos, no nosso exemplo, os idiomas, mas eles não são compatíveis entre si. Já a rede industrial é uma rede especialmente desenhada para o controle de aplicações industriais. Redes industriais normalmente controlam sistemas de produção que, em muitas de suas vezes, são extremamente críticos. O que eu quero dizer por críticos? Imagine as preocupações que envolvem uma fábrica de comida, ou uma farmacêutica, ou ainda uma plataforma de petróleo. Além da perda de produção, pense nos danos ambientais e, por que não, danos pessoais. Por exemplo, imagine uma subestação elétrica parada. Nesse caso, hospitais estariam sem energia, e aí nós temos os riscos, inclusive de morte de pessoas, e por aí vai. Uma rede industrial normalmente é, ou na verdade deveria ser, bidirecional e de tempo real, ou seja, as coisas acontecem na hora, em segundos. Ela deveria ser física e eletricamente robusta e, claro, determinística. A comunicação deveria ocorrer em intervalos de tempo pré-determinados. Vamos começar agora de uma forma bem simples. Para que serve uma rede? Imagine um escritório com dois computadores separados. Então, alguém decide comprar uma impressora. Mas perceba que só um computador pode imprimir por enquanto, porque a impressora está conectada a um único computador. Aqui teríamos duas opções: ou comprar uma outra impressora ou compartilhar a impressora com os dois usuários. Mais ainda, se eu precisasse compartilhar informações entre usuários, o que eu faria? Bom, agora, como a rede está criada, eu posso compartilhar tanto a impressora como outras informações com outros usuários. Dessa forma, os principais objetivos de uma rede são compartilhar recursos e informações com outros usuários ou sistemas. Simples assim. E claro que vários benefícios estão associados com uma rede. Por exemplo, redução no custo do sistema, com menos cabeamento, maior flexibilidade do sistema, melhoria de desempenho, maior agilidade na troca de informações e você mesmo pode pensar em muitos outros benefícios. Mas como falei anteriormente, quando falamos de rede industrial, temos que considerar processos e aplicações críticas. Deixa eu mostrar alguns problemas que podem acontecer.
As topologias descrevem formas de conexão da rede, e elas são inúmeras, as possibilidades são inúmeras. Single Point of Failure é definido como um sistema, equipamento ou pessoa que, se caso apresente uma falha, leva normalmente a uma parada total do processo. Bom, esse primeiro desenho da esquerda, vamos lá. A rede parece ótima e todos os dispositivos falam entre si. Perceba que o dispositivo D é o mais crítico e todos os demais precisam falar com ele. Muito bom. Numa situação normal, isso parece correto, certo? Mas imagine que haja, por exemplo, um problema no cabo entre o dispositivo D e o switch, ou uma falta de alimentação do switch. Neste caso, o sistema para, concorda? Já consegue imaginar o problema? Agora, esta outra topologia. Apesar de ser diferente, temos o mesmo problema. Já pensou no que acontece se o dispositivo central falhar? Nesse caso, toda a comunicação para. E se isso fosse uma rede de uma subestação elétrica? Olhe agora essa rede maior no exemplo. Corremos sempre o risco de queima, problema em equipamento ou no cabo. Se considerarmos o dispositivo D como principal, fica claro que se o dispositivo A falhar, muitos outros deixarão de se comunicar, e isso pode ser crítico no meu processo. Aqui nós temos um problema de baixa disponibilidade de rede. Talvez isso sirva para uma rede Office, mas não para redes industriais de missão crítica. Muito bem. Aqui uma informação bastante importante. Apesar das redes industriais, neste caso eu vou chamar de TO, ou tecnologia operacional, usar muitas vezes o mesmo tipo de rede que o TI, ou melhor, o pessoal de tecnologia de informação ou Office, que no caso é a rede Ethernet, suas perspectivas e focos são bem diferentes. Enquanto o foco das equipes de TI é confidencialidade e integridade, garantindo que os ativos e dados essenciais da organização sejam protegidos, o pessoal operacional se preocupa mais com a disponibilidade para que a produção dos bens e serviços da organização continue sem interrupções. E mais ainda, se preocupam também com a segurança física do processo e das pessoas envolvidas nesse processo. Imagine uma explosão numa plataforma ou numa refinaria, por exemplo. Aqui também quero falar de disponibilidade. Numa rede Office, ficar 5 minutos sem mandar um e-mail, claro que estou exagerando um pouco, né? Mas não chega a ser um problema muito grave. Mas imagine uma usina elétrica desligada por 1 minuto. É aqui que surge um novo conceito em rede e, por sinal, muito importante, a disponibilidade de rede. Disponibilidade de rede é a capacidade que um sistema, neste caso uma rede, possui de manter suas funções em execução contínua por um longo período significativo, sem nenhuma interrupção ou parada. Vou tentar explicar isso um pouquinho mais. Se em vez desse desenho que já tínhamos visto anteriormente, fizermos um pequeno ajuste na topologia. Perceba que mesmo que um switch falhe, a rede continuará funcionando, ou seja, sem um single point of failure. Claro que existem muitas outras coisas a serem consideradas, mas houve aqui um aumento claro de disponibilidade, concorda? Só para mais informações, existem alguns números definidos com relação à disponibilidade de um sistema, como pode ser visto nesta tabela. Notem que, quando a gente fala de uma disponibilidade de 99%, por exemplo, significa um tempo de parada de quase 4 dias. É muita coisa. Bom, duas informações importantes são necessárias para esse cálculo. MTBF, Mean Time Between Failures, ou o período médio entre falhas, que é um valor calculado e atribuído a um determinado dispositivo ou aparelho para descrever a sua confiabilidade. Este valor atribuído indica quando poderá estatisticamente ocorrer uma falha no aparelho em questão. É claro que quanto melhor construído for esse equipamento, sem partes móveis ou ventoinhas e com componentes de qualidade, maior será esse valor.
Por isso, a importância de se usar equipamentos industriais em aplicações críticas. Já o MTTR, Mean Time to Repair, é um indicador de desempenho usado na manutenção para indicar o tempo médio para reparo de algum equipamento, componente, máquina ou sistema. Está diretamente relacionado ao tempo e à facilidade de manutenção. Ao contrário do MTBF, quanto menor o valor do MTTR, melhor. Tanto o MTBF como o MTTR normalmente são expressos em horas. Muito bem, agora deixa eu tentar mostrar isso para vocês de uma forma mais prática. Deixa eu tentar mostrar para vocês a questão da disponibilidade. Aqui eu estou usando o Industrial iVision e o Industrial iVision ele mesmo tem uma ferramenta que faz um cálculo de disponibilidade do sistema. Para isso, como a gente já viu anteriormente aí no slide, a gente vai precisar definir os valores de MTBF e de MTTR, tanto dos switches como dos cabos. Na verdade, isso é uma questão de datasheet, né? Mas aqui eu vou usar os valores padrão recomendados pelo próprio software, que é um MTBF de 30.000 horas para os switches, 100.000 horas para cabos, e um MTTR de 24 horas, tanto para a switch como para o cabo. Isso não faz muita diferença agora, porque eu quero mostrar para vocês, tá bom? Se vocês derem uma olhada nessa tela, vocês vão ver que eu tenho uma rede e eu não tenho lugar nenhum dessa rede um sistema redundante, como os desenhos que a gente viu até agora. Vamos lá. Eu vou selecionar este primeiro switch e eu quero calcular essa disponibilidade até esse outro switch. Então, eu vou selecionar esse outro switch também e usar a ferramenta de cálculo de disponibilidade. Vou usar os valores padrões e está lá. Ele está dizendo aqui para a gente que ele tem uma disponibilidade de 98,86%. Parece bastante, mas na verdade significa que a gente tem uma parada anual de cerca de 99 horas e 10 minutos, o que é bastante considerável. Agora deixa eu mostrar para vocês como que o aumento da disponibilidade, pelo simples fato de colocar um sistema redundante, é bastante importante. Bom, agora eu vou fazer um novo cálculo de disponibilidade mostrando o que aconteceria se eu colocasse simplesmente uma conexão em anel, ou seja, um ponto em anel entre esse dispositivo e esse dispositivo. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui a porta correta, para a gente não ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Aqui é a porta 2 e aqui, se não estiver enganado, é a porta 1.1. Só ver se está correto, só para vocês verem que vai ser criado um valor redundante. Muito bem, é isso mesmo. Agora eu vou selecionar este switch, de novo este switch. E eu vou agora clicar em calcular disponibilidade, valores padrão. E olha que interessante, a disponibilidade aumentou para 99,4%. Parece que é pouco em relação aos 98,86%, mas aqui a gente teve uma redução do tempo de parada anual de cerca de 99 horas e 10 minutos para 52 horas e 20 minutos. Ou seja, nós aqui tivemos uma melhoria de 45 horas, né? Na prática, uma redução do tempo de parada de cerca de 47 horas, na verdade, o que é bastante considerável. Então, eu acho que deu para vocês terem uma ideia da importância de se criar caminhos redundantes, ou seja, a principal função de uma rede redundante é o aumento da disponibilidade. E espero que com essa demonstração prática isso tenha ficado bastante claro. Vamos voltar agora para a apresentação. Entre as coisas que precisam ser consideradas na imagem, gostaria de falar que, nesse caso, foi criado um modelo redundante. Isso implica na necessidade de um protocolo adicional na rede, um protocolo de redundância, pois a rede Ethernet, por definição, não permite a duplicação de pacotes e assim não pode existir loops nessa rede. Também é necessário conhecer os tempos de recuperação do protocolo de redundância escolhido. Isso normalmente está ligado com a criticidade de cada aplicação.
Tempo de recuperação é o tempo necessário para a rede ou o sistema voltar a comunicar em caso de perda no caminho principal. Neste exemplo, seria o tempo para que a comunicação do dispositivo B até o dispositivo D, que está acontecendo via switch C, passando pelo switch E, depois pelo F, depois o G e H, até chegar no PC D. Em caso de falha, por exemplo, do switch C, a comunicação se estabeleceria via switch A, passando pelo H, até chegar no PC D. Muito bem, na tabela que eu estou mostrando agora aqui do lado esquerdo, eu mostro para vocês alguns protocolos de redundância de mercado e os seus tempos de redundância máximos especificados. Agora, aqui na direita, aparece o que a norma IEC 61850, por exemplo, e que é usada em subestações, prevê para os serviços rodando numa subestação elétrica. Notem que, com exceção da comunicação escada para IED, nenhum desses protocolos da tabela da esquerda atenderia às requisições da norma. E veja ainda que a norma exige tempos zero. E acreditem, a tecnologia de hoje já permite isso. Mas o importante é notar que, como nesses exemplos da subestação, muitas outras aplicações industriais possuem seus tempos máximos de recuperação, e o não atendimento desses tempos pode causar muitos problemas, sejam eles financeiros ou, pior ainda, gerando danos físicos e humanos, como já falei anteriormente. As tecnologias de redundância podem ser separadas em duas grandes categorias. As padronizadas, que, como o nome sugere, possuem um órgão ou entidade globalmente conhecida que homologa a solução. Suas vantagens estão no fato de serem usadas por diferentes fabricantes e serem bem conhecidas e também normalmente fácil de se implementar. Digo que são preparadas para o futuro, pois normalmente qualquer atualização na norma é facilmente aplicável nos sistemas já existentes, e elas são aplicadas largamente. Já as proprietárias, como o nome sugere, pertencem a um determinado fabricante e assim cobrem situações ou aplicações específicas. De modo geral, têm um bom desempenho, mas estão fechadas no fabricante ou num grupo de fabricante. Assistam meus vídeos sobre redundância. São 3 vídeos que falam sobre alguns métodos de redundância, mostrando na prática sua utilização. E eu falo tanto das redes padronizadas como das proprietárias. Espero que tenham gostado, se cuidem e até breve.